Nasrallah fez um discurso divulgado hoje, né? E ele diz o seguinte: vamos entender aqui o discurso, né? O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, abordou as recentes explosões. Lembrando que esse discurso foi gravado, não foi ao vivo. Ele está com medo, né, de que seja lançado uma bomba, um míssil, de onde ele esteja fazendo esta transmissão. E aí gravou ontem e transmitiu hoje à tarde por volta das 5 horas, horário local em Israel. E Nasrallah admitiu que estava em contato com Israel sobre os ataques durante seu discurso feito na quinta. Os ataques ocorreram na terça e na quarta. No Líbano, né? E ele diz: estamos esperando vocês entrarem em território libanês, estamos esperando seus tanques e veremos isso como uma oportunidade histórica, declarou Nasrallah enquanto criticava o comandante da IDF. Além disso, Nasrallah admitiu que estava em contato com Israel sobre os ataques que ocorreram na terça e na quarta, e ele observou que sabia que haveria outra rodada de explosões na quarta-feira após a primeira rodada. É óbvio, isso é uma retórica também barata, né, Luciano? Do líder, né, não admitindo a surpresa dos ataques. E o contato, né? Estávamos em contato com Israel. Que contato é esse que não produziu nenhuma diplomacia, né? Muito pelo contrário, forçou Israel a ir à guerra, porque até então os ataques não pararam. Inclusive hoje, mesmo após milhares de terroristas do Hezbollah terem sido alvos, né, e terem sido atingidos, eles não pararam de realizar os ataques contra o norte de Israel. Nasrallah se dirigiu aos cidadãos deslocados do norte e ele declarou: a conversa do inimigo sobre mudar o peso para o norte é confusa após expandir os objetivos de guerra e retornar seus colonos para o norte da Palestina ocupada. São as palavras de Nasrallah. Vamos aqui. Nasrallah também expressou gratidão ao Irã, Iraque e Síria por seu apoio médico após os ataques, né? E ele termina dizendo, né? Exploramos todos os cenários e possibilidades e chegamos a uma conclusão quase final. Esses massacres, né, dos terroristas equivalem a crimes de guerra ou uma declaração de guerra. Veja que o líder do terror acusa, né, uma retaliação israelense legítima de defesa de ataque terrorista, Luciano. Veja bem, Shimon, você usou as palavras perfeitas. Isso não passa de retórica, é uma retórica covarde, medrosa, né? Há de se recordar, eu até fiz uma anotação, Shimon, da resolução 1701 de 2006, quando se pacificou, entre aspas, a guerra no Líbano. E essa resolução foi aprovada de forma bilateral. Israel e o Líbano assinaram, admitindo que não haveria nenhum tipo de outra força militar no Líbano que não fosse o exército libanês, o exército oficial. Então, qualquer força paramilitar, e especialmente terrorista, está completamente ao léu, está à margem da diplomacia. Então, quando Nasrallah traz uma declaração nesse tom, ela é covarde, é medrosa e é mentirosa. Ela não passa de uma retórica barata de quem sabe que, incorrendo em erro, vai ter volta, vai ter troco, né? E Israel, como eu já falei, precisa, e o povo israelense espera. São quase 70 mil israelenses desalojados. É muito importante nós imaginarmos que dentro de todo um planejamento para a execução desse plano, há de se esperar que Israel entre sim em território libanês. É necessário, é preciso expandir, alargar a sua margem de segurança para que esses quase 70 mil israelenses regressem com segurança aos seus lares e tenham, de uma forma tranquila, essa acomodação. Outra coisa, Shimon, que me chama a atenção e é importante a gente falar, o governo brasileiro. O Itamaraty, novamente, ontem, eu acompanhava o pronunciamento oficial do Itamaraty, condenando, sem dizer diretamente, sem citar diretamente Israel, mas condenando a ação feita pela inteligência, pelo Mossad, com a ação dos pagers. Condenando, veja bem, sem dizer uma única palavra
contra as ações terroristas do grupo Hezbollah. Mais uma vez, o governo brasileiro se coloca ao lado de ditaduras, de tiranias, do terror e em desfavor de uma democracia pujante, forte e a única a garantir que a expansão das liberdades no Oriente Médio sejam realmente levadas a efeito, que é Israel. O governo brasileiro nos decepciona isso, Shimon, estando no Brasil e ser obrigado a acompanhar a declaração do Itamaraty oficial, sem citar diretamente Israel, é verdade, mas condenando as ações de uma forma suspeita, segundo a nota que o Itamaraty promoveu. Isso é uma vergonha. O governo brasileiro, mais uma vez, se aliando a ditaduras, ao terrorismo, e sem dizer uma única palavra que condene as ações do grupo terrorista Hezbollah desde 2006. São quase 20 anos da resolução 1701, que a ONU, inclusive, empregou na sua ata oficial e que o governo brasileiro faz de conta que não existe. Então, todo o nosso apoio, estamos aqui apreensivos, acompanhando ao vivo a história sendo desenvolvida e esperamos, sim, que Israel realmente cumpra, conforme o planejado, execute o seu passo a passo, a fim de que, se necessário, adentre também no território libanês para que possa garantir a segurança dos seus cidadãos. Luciano, em todas as análises, né, que nós pegarmos aí de pessoas sérias que analisam guerras, geopolítica, a única resposta que o inimigo entende no Oriente Médio é a guerra e uma resposta, inclusive, desproporcional, né? Não existe diplomacia no Oriente Médio, né? Existem poder. Quem tem mais poder e coragem de utilizar o poder consegue manter o seu território protegido dos inimigos. Caso contrário, ele sucumbe. Nós vemos isso com o Iraque, nós vemos isso com o Afeganistão, nós vemos isso acontecendo na Síria, nós vemos isso acontecendo agora na Líbia, no Sudão, em todos os países, né, onde o islamismo extremista foi implantado, o resultado é exatamente esse. E culturalmente, por todos os anos de invasões, de guerras que aconteceram no Oriente Médio, que é o centro do mundo, né? Todas as grandes potências mundiais, desde a pré-história até os dias de hoje, em algum momento dominaram aquele território. Então, aquele território vive guerras, né, eternamente. Ele não é acostumado a ter paz, não é acostumado a ter estabilidade, né? O objetivo e único destes povos é a guerra, né? Desde as grandes conquistas, né, até os tempos modernos no dia de hoje.